Graça e paz. Que bom que você está aqui. Prova de que você é homem. Homem da palavra e de palavra. Hoje, dia de jogo do Corinthians e Palmeiras. Mesmo horário do nosso culto. E quantos homens aqui? Tem corintiano aí? Deixa eu ver se tem corintiano. Aí, ó, corintiano crente. Corintiano crente. Tem palmeirense aí? Ó, tem palmeirense. A cozinha hoje está lá repleta de corintianos. João Paulo, Francisco, os corintianos estão fazendo o rangão para nós lá. Então é muito bom estar aqui nesta noite, podendo adorar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome. Eu queria iniciar este culto antes de orar, lendo a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. O capítulo 3 inteiro fala sobre alguns homens. A palavra de Deus diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, e aí vão dando características de homens egoístas, avarentos e homens que não são estes homens da palavra e de palavra. E aí Paulo, mais para frente, vai dizer: mas você, Timóteo, ele está dando um conselho a um jovem, um homem. Ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Você tem olhado para um homem de palavra e da palavra. E é interessante que ele diz assim, no 14 e no 15 ele diz assim: quanto a você, tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Que palavra abençoada que Paulo deu a Timóteo. Tu, porém, é diferente. Você foi chamado para ser um homem de palavra e da palavra. Esse jovem Timóteo recebeu esse conselho. E hoje, como faltam homens que são direcionados pela palavra de Deus, que são homens de palavra. Hoje, meu filho mora no Rio de Janeiro, e hoje, agora à tarde, ele me ligou, super nervoso. Ele é engenheiro civil, e ele tinha que terminar um serviço, e um pedreiro, na sexta-feira, deu a palavra que iria hoje terminar o serviço. E não foi. Sem palavra, que tira a paz de muitos homens de verdade, homens que não têm palavra. Quantas vezes nós vemos homens lá fora que dão sua palavra e depois voltam atrás, ou palavra destes homens não vale nada. Mas nós somos chamados para ser homem da palavra, que segue a palavra de Deus, e homens de palavra. Se você deu sua palavra, honre-a. Muitos cristãos às vezes são prejudicados, porque às vezes dão a palavra e tem que honrar a palavra, mas é melhor o sim, manter o sim, do que ser alguém conhecido que não tem crédito, porque não tem palavra. Que Deus nos abençoe nessa noite, noite de Deus falar conosco, né? Nós nessa noite de corintianos tristes ou felizes, nós temos o privilégio de ter aqui um pastor lá do Parque Antártica, pastor de Perdizes, vice-presidente da igreja de Perdizes, da igreja Batista de Perdizes, pastor Verdi, está conosco e tenho certeza que Deus irá usá-lo como instrumento nessa noite para falar aos nossos corações. Ele vai explicar o nome dele, não tem nada a ver com essas besteiras de futebol. Tem muito mais classe o nome dele, tem mais relação com a música, mas tenho certeza que será uma noite muito abençoada. Você já falou um oi para o seu irmão aí que está atrás de você, do celular? Dá um abraço aí, deseja a ele uma boa noite. Já aproveita, fique de pé para que possamos fazer essa oração inicial. Você que está em casa também, muito boa noite, Deus abençoe.
Além do pastor Verdi, que está aqui conosco, também temos o privilégio de ter aqui um homem que veio de aqui pertinho, perto do Morumbi, mas ele é paraibano, Chicão, e hoje nós temos o privilégio de ter aí uma música diferente com a sanfona, sermos abençoados com esse louvor. Seja bem-vindo, Chicão, que Deus te abençoe e também te use, juntamente com o Edgar, com o nosso querido baterista, e que seja um tempo apropriado. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de juntos como homens do Senhor, louvar e engrandecer o teu santo nome. Pedimos uma bênção especial ao Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Que possamos ser transformados pela tua palavra. Tua palavra, como foi lida, que nela encontramos sabedoria. Que possamos buscar esta fonte de sabedoria e sairmos daqui cheios dela nesta noite, Pai. Abençoa cada homem que está aqui, Pai. Abençoa cada família representada por cada homem. E que o teu nome seja exaltado nesta noite. Nós pedimos todas as bênçãos e nós oramos, pedindo tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. A graça e a paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Feliz por estar aqui. Feliz em rever o Wesley, estar de novo com o irmão Verde, conhecer o nosso querido pastor e os irmãos. Lá na Igreja Batista Central de Santo Amaro, eu sou líder dos homens lá também. E fiquei muito feliz em ver vocês aqui. O Verde já esteve lá ministrando para a gente. E muito feliz por isso, por ver vocês aqui, homens de palavra, homens que conheceram a palavra, homens que aprendem da palavra para colocar a palavra em prática. Que Deus possa abençoar vocês. Sei que foi difícil para chegar aqui, para alguns, para outros mais fácil, né? Mas tudo isso é bondade de Deus. Então eu queria iniciar cantando esse hino. Tua graça sempre quando me até eu me encontrar, cantarei a bondade de tua voz. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu fico na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, solta a voz. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
bondade de Deus. Cristão que eu gosto muito e faz muito parte da minha caminhada. Um dia eu estava meio para baixo, sentado na cama lendo a Bíblia junto com a minha esposa. A minha filhinha tinha 3 anos, ela falou assim: papai, firme nas promessas. Não é? Então esse hino me chama muito a atenção, porque nós temos que continuar perseverando, crendo, temos que continuar firme nas promessas do Senhor. Amém? Cadê a letra? O rapaz está me salvando na vida. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na despeito do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. E nas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, me vejo assim. Purificação do sangue para mim. Gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E na cidade do nosso Deus, seu santo nome, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos vitória nele, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Quero ouvir vocês, ó. Coisa linda. Podeis assentar. Se tem um instrumento que deixa o louvor mais caloroso é a sanfona, né? Esse povo do Nordeste, ele tem um louvor caloroso. E nós temos o privilégio, esta igreja tem o privilégio de ter uma missionária, né? E um campo missionário ali na cidade de Monte Oreb. O Chicão conhece a cidade. E o pastor Calé tem feito um trabalho de ser homem. Olha como a internet é uma bênção. Daqui de São Paulo, ele tem reuniões com os homens lá da cidade de Monte Oreb, e ele estuda a Bíblia com aqueles homens, faz um trabalho do ser homem, semanalmente, pela internet, com os homens lá de Monte Oreb. Deveríamos até ter mandado o link do culto de milagres também do Nordeste. Olha só que maravilha esse benefício. Mas por que largou aqui a sanfona? Tinha mais uma canção. A canção agora, nós temos um privilégio também de servir ao Senhor com tudo que temos, né? E esse trabalho do ser homem é mantido com homens da palavra e de palavra que são fiéis em ofertar para que esse trabalho continue. Hoje nós temos um delicioso baião de 2 no final do culto, que é proporcionado com a sua oferta. E nós ainda estamos planejando, não desistimos, estamos procurando um lugar para fazer o encerramento do Ser Homem, a nossa confraternização, ou no primeiro sábado, ou no segundo sábado de dezembro. Então, também a sua oferta vai chegar aí, de repente, estamos atrás de um sítio aí com uma piscininha, uma quadrinha de futebol para a gente brincar, um churrasquinho, quem sabe a nossa confraternização não chega nesse nível, né? Mas estamos atrás, eu queria deixar bem claro para os irmãos, se você também souber, já falei com alguns irmãos, se tiver um local que vocês achem legal, falem conosco, falem com o Adilson, o Wesley, pode falar comigo, e nós vamos viabilizar essa nossa confraternização. O ano passado também, se vocês lembram, foi um churrasco com um sanfoneiro do Rio Grande do Sul, foi o pastor, quem me lembra o nome? Gesiel Dias. Foi uma bênção aquele encontro, nós passamos o dia ali na Igreja Batista Oásis, e então, nesse ano, a gente também quer fazer um encerramento à altura. Então, que os irmãos estejam orando, e esse momento é o momento de nós ofertarmos ao Senhor, e essa oferta é direcionada a esse trabalho que tanto nós amamos. Amém? Então, vamos entregar as ofertas nesta hora.
Eu sei que é segunda-feira, os irmãos estão meio cansados, mas se puder ficar em pé, vai ser melhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Enche-nos, Espírito. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos e em louvor te adorar. Meu coração eu quero descer diante do teu altar. Enche-nos, Espírito Santo. Nós vamos só ter uma pausinha para um momento de oração, mas depois nós temos uma canção antes do momento da palavra. Esse é o momento que nós sempre fazemos de orarmos uns com os outros. Pegue aí o seu parceiro, é duplinhas de oração, e nós vamos ter esse momento de oração para orarmos pelas nossas famílias em duplas. Amém?
E você está aqui para isso, para renovar a sua aliança com Ele, para que de fato o seu casamento seja uma aventura. No altar, se firme promessa, dois corações entrelaçados em sintonia, um juramento eterno, uma união abençoada. Pai, No compasso da vida, uma nesta noite de nova renovação, melodia. nós queremos consagrar esse sinal de aliança ao Senhor, como símbolo do nosso compromisso com essa pessoa mais importante que o Senhor nos deu, que é a minha esposa. Que o Senhor me abençoe, Pai, a honrar esses compromissos que fiz nessa noite, e que de fato o meu lar seja um jardim onde o Senhor tenha prazer de estar, onde o Senhor veja a beleza e os frutos do nosso relacionamento fiel e santo diante de Ti. Nos abençoe, Pai, como homens de Deus em casa. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Só sentimento, um laço que se fortalece com o tempo. Mãos dadas, almas unidas, um só destino. Um amor que transcende o finito. Um anel de noivado, símbolo do compromisso. Brota a esperança de um futuro promissor no casamento. Canção, logo em seguida, nós teremos o momento da palavra. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e o
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vamos lá. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinar. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinar. Aleluia. Quero ver os baixos, né, irmão velho? Quero ver o coral. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom, irmãos, louvar a Deus com sanfona. Eu sou de raça de sanfoneiro, então assim, né? Ver a sanfona sendo usada para dar glória a Deus é bom demais, né? Estamos aqui hoje muito felizes. Pastor Verde Monteiro, Chicão da Sanfona, que é o Francisco Araújo. Nós passamos 4 anos no seminário, né, Verde? Caminhamos juntos, estávamos lembrando ali. Demos muita risada, estudamos muito. Vocês, né? Porque eu mais ou menos, né? Não é verdade, não. Não, né? Choramos um pouco, mas foi um tempo precioso e ficaram amizades muito boas, graças a Deus. E hoje eu tenho essa grata alegria de ter aqui conosco o pastor Verde. Pastor Verde, como disse o pastor, é pastor lá na primeira igreja de Perdizes. Pastor Verde é casado com a irmã Mônica, tem 4 filhos, carioca, torcedor do Fluminense. Tá? Então, palmeirenses e corintianos, esqueçam aí que ele não está do lado de nenhum. E bênção aqui, trabalha na área social. É um homem abençoador, instrumento de Deus aqui para nós. E vamos orar que o Senhor use o seu servo. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade da reunião em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos Teus servos, pelo louvor. E agora, Pai, usa o Teu servo, Verde, abençoa, Pai. Ele que tem sido instrumento para abençoar tantas pessoas.
que possa ser hoje para nós. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Um prazer assim muito grande estar com vocês essa noite, aceitando aqui o convite do Wesley. Trago aqui um abraço. Oi. É o seu. Pode seguir. Pode? Ah, agora sim. Vermelho é coisa de flamenguista. Bateria. Eu me chamo Verde Monteiro. Tive a honra, o privilégio de estudar com Wesley ali na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, naquela turma maravilhosa que nós tínhamos, um momento de profundo quebrantamento. É interessante, né, quando a gente vai estudar a palavra, como Deus nos quebranta. E mais que qualquer outra lembrança, a grande lembrança que eu tenho é dos momentos de quebrantamento, quando a gente saía quebrado, sabe? Tinha aula que a gente saía quebrado. Inesquecível, por exemplo, o Wesley deve lembrar aquela aula do professor Moloshenko, né? Aliás, tem duas aulas, eu sei que ele falou sobre a ira de Deus, tá? E uma outra que a gente leu o livro do John Piper, que era Sexo, Dinheiro e Poder. E a gente teve a oportunidade de comentar esse livro. Aquela aula ali, irmãos, a gente saiu assim de gatinho, sabe? Totalmente quebrantado. E é isso que o poder de Deus e o poder da palavra faz na nossa vida. Por isso, ser homem da palavra e de palavra, né? Trago aqui o abraço do meu pastor André Mira, os outros pastores do ministério ali em Perdizes. Nós estamos ali pertinho da PUC, do lado da Faculdade Teológica, servindo a Deus há 83 anos. Fundação daquela igreja. Quantos anos a gente tem aqui? 74. Né? Velhas senhoras as igrejas, né? Eu chamo de velhas senhoras, às vezes as senhoras da minha igreja ficam zangadas. Você não pode falar velha. Então, vou falar antigas senhoras, então, né? Mas antigas senhoras mais vivas para o ministério do Senhor. Amém? Aceitei esse convite com grande honra, porque também lidero o ministério de famílias na minha igreja. E eu sempre falo para os homens lá que a maior dificuldade que a gente tem é de ser reconhecido como homem de Deus. Porque hoje, a nossa sociedade, ela tem umas características muito complicadas. E eu quero aqui investir algum tempo falando sobre isso, para depois a gente entrar no texto. A gente chama esse mundo que a gente vive de pós-moderno. É um mundo que vem depois da Revolução Industrial, das máquinas, e hoje a gente tem muito mais do que a gente tinha lá nos anos 50. Minha geração, eu tenho 61 anos, pôde experimentar coisas fascinantes. Então, por exemplo, quando eu era garoto, eu me sentava na frente da TV e via uma série de TV que tinha um cara com uma orelha pontuda assim, o seu Spock, né, em Jornada nas Estrelas. Ele, pastor, pegava um negocinho na mão, fazia assim, ó, e falava com alguém sem nenhum fio, e ali tinha um visor. Aquilo ali era uma série de 1958, que chegou aqui no Brasil nos anos 70. Aquilo ali era o quê?
o nosso telefone celular, que hoje você fala para o mundo inteiro. Então, a nossa geração, ela foi experimentando, vivendo essa transformação do ponto de vista tecnológico, mas também há uma transformação em curso que tem a ver com o comportamento. Isso aqui que é importante para a gente que somos homens de Deus, homens de palavra e da palavra. A primeira característica dessa nossa sociedade pós-moderna é o pluralismo de ideias. O que é isso, Verde? Hoje não existe mais verdade absoluta. Como assim? Não existe. Hoje, eu posso dizer o seguinte: a Terra é plana. Vocês já ouviram isso? É mesmo. Porque hoje há o direito, por causa do pluralismo das ideias, você não pode criticar alguém que vira e fala que a Terra é plana. É só você subir um pouquinho na atmosfera que você vai ver a Terra, né, abaloada assim. É só você ficar num porto vendo um navio vir de frente, ele vai se aproximar, mostrando o mastro, depois ele vai crescendo. A gente pode provar que a Terra é redonda com eventos específicos, mas hoje, por causa do pluralismo, tem um monte de gente que inclusive coloca vídeos na internet e tenta provar que a Terra é plana, irmãos. E isso é o quê? Pluralismo de ideias. Você tem que respeitar uma ideia, mesmo que cientificamente ela seja uma bobagem, velho. Esse é um ponto. Agora, isso tem muito a ver com o cristianismo. Por quê? Porque Jesus disse uma coisa para a gente importante. Eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ele não falou que ele era um caminho, uma verdade. Ele falou que ele era o caminho. Então só existe um caminho, só existe uma verdade. E essas duas coisas conduzem o quê? A vida eterna. Então nós cristãos temos um problema com essa questão do pluralismo de ideias. Porque Deus é um ser absoluto. A sua verdade é concreta. Jesus Cristo é uma verdade concreta em nossas vidas. E a gente tem problema com isso, porque nós somos diferentes da cultura que está lá na pós-modernidade. Existe um outro aspecto da pós-modernidade que a gente vê muito, sobretudo nos filmes em Hollywood. A gente chama de quê? Relativismo das ideias, pastor. Isso é um problema. O que é o relativismo das ideias? Você certamente cresceu vendo o Homem-Aranha, um herói. Mas agora existe um anti-herói, que é o quê? O inimigo do Homem-Aranha. Um cara chamado Venom, que tem filme, já vai para o terceiro filme do Venom, que é um demônio que se instala num determinado homem. E esse demônio, tá? Ele come pessoas. Mas, ele come só bandido. É um demônio bom. Sabe o que é isso? Relativismo. Você está dizendo que uma coisa ruim é boa. Vou dar outro exemplo aqui, muito simples. Hollywood faz isso com maestria. A gente cresceu vendo Batman. Você gosta de Batman? Batman é um herói meio sombrio, né? Mas ele tem um inimigo, um cara chamado Coringa, que já está no segundo filme. E aí as pessoas olham para o Coringa, pastor, e falam assim, coitado do Coringa. Ele é desse jeito porque a sociedade fez ele assim. O cara é um psicopata, assassino, mas as pessoas investem num filme para te mostrar uma outra face dele, que geralmente não vai ser chamada de pecado, mas de problema. Então, olha, poxa, coitado do Coringa, ele tinha um problema e a sociedade agravou esse problema. O nome disso, gente, é relativismo. Outro dia eu estava passando no canal de TV, caí numa série nova, Pinguim, outro inimigo do Batman. Meu irmão, uma violência, a série. Uma violência, um negócio extraordinário. Porque hoje você não alimenta o heroísmo, você alimenta o anti-heroísmo.
A sociedade pós-moderna, ela não olha o herói, ela quer olhar para o anti-herói. E o nome disso é relativismo. Você transforma aquilo que é bom, aquilo que é mal em bom. E vou dar um exemplo maior para nossas crianças. Um bruxinho bom, um tal de Harry Potter, que teve não sei quantos filmes, a autora vendeu não sei quantos livros, né? Para provar que existe bruxaria boa, Wesley. O nome disso, gente, é relativismo. A sociedade está impregnada disso. Está impregnada nos filmes, na literatura, no pensamento. Quando você conversa com uma pessoa e ela começa a dizer, não, eu não sou pecador, eu só tenho um problema. O que é isso? Ela transforma o pecado em problema. Pecado, você precisa se arrepender dele, mas problema não, você trata. E aí começa a achar que tudo pode ser tratado. O nome disso é relativismo. Mas a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 5, verso 20, o seguinte: ai daqueles que trocam o que é bom pelo que é mal. Ai daqueles que trocam luz pelas trevas. Ai daqueles que trocam o que é doce pelo que é amargo. Isaías, capítulo 5, verso 20. Então nós cristãos também temos problema com relativismo. Jesus é nosso Senhor e Salvador, amém? Mas o mundo diz, não é bem assim. Existem outras verdades. Pode ser que ele não seja. Então, para ser homem da palavra e de palavra, a gente precisa conhecer o nosso mundo. E o nosso mundo, ele tem ainda uma terceira característica também complicadíssima, que a gente chama de hedonismo. O que é isso? É a busca do prazer pelo prazer. Hoje, irmãos, a sociedade pós-moderna não pode sofrer. Não existe sofrimento. Então, por exemplo, eu estou num casamento, se não der certo, eu separo. Hedonismo. O que importa é a minha felicidade, não a felicidade dos outros. Hedonismo. Ah, olha, é o seguinte, por que eu sou um pecador? Eu, pecador? Quem pecou foi Adão, não fui eu. Então, por isso, eu tenho que me arrepender de alguma coisa que não fui eu que fiz. O nome disso, gente, é hedonismo, prazer pelo prazer. As pessoas buscam prazer simplesmente na vida, tá? E deixam a questão do sofrimento de lado. Não pode haver sofrimento. E nós também, cristãos, temos problema com isso. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, Paulo vai dizer assim, lá em Filipenses capítulo 3, eu desejo conhecê-lo. É interessante essa carta que Paulo está em cana, preso, praticamente à beira de ser sacrificado. E ele vem com a seguinte frase, eu desejo conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, para participar com ele dos seus sofrimentos, para ver que de alguma forma eu possa alcançar a vida eterna. Então o sofrimento, né, essa ideia de carregar a cruz, essa ideia de pagar um preço, tá, ela está enraizada no cristianismo por conta do próprio sacrifício do Senhor Jesus por mim e por você. Isso custou caro, porque custou o sangue dele. Então, esta é a nossa sociedade. É uma sociedade de pluralismo de ideias, é uma sociedade de relativismo dessas ideias, tá? E é uma sociedade hedonista. Tá? E nós estamos aqui, vivendo o Evangelho como homens de palavra e da palavra. Como é que nós nos comportamos em relação a isso? Esse é o nosso desafio dessa noite. E para isso eu quero abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Nós vamos encontrar aqui um personagem muito interessante. Eu vou ler um verso, o verso 24, o último verso desse capítulo, e depois nós vamos contar aqui, vocês vão me ajudar a contar a história. A palavra de Deus diz assim, em 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Então a mulher disse a Elias, agora sei
que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Eu vou repetir. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é a verdade. Mercê e graça do Espírito Santo essa noite. Eu quero conversar com os irmãos por instrumentalidade do Espírito Santo sobre o seguinte tema: como ser um homem de Deus. Vamos orar? Pai querido, diante da tua palavra, com temor e tremor, nós suplicamos, fala aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, tenha total liberdade, Senhor, entre nós, para nos ensinar aquilo que tu queres ministrar nesta noite. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abre os olhos, Senhor, do nosso entendimento, para que a gente possa entender, Senhor Deus, a tua palavra esta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo começa de um jeito muito especial. Ele começa com a seguinte frase, e eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Um homem chamado Elias. Qual o significado do nome Elias? É Jeová é o meu Senhor, ou o Senhor é o meu Deus. Ele se apresenta a Acabe e, tal como na pós-modernidade que a gente vive aqui, aquela sociedade do norte de Israel naquela época vivia um momento muito complicado de apostasia. Porque Acabe havia casado com uma mulher chamada Jezabel, princesa dos Sidônios. E Jezabel adotava o culto a um deus pagão chamado Baal. E ela resolveu perseguir os sacerdotes do Senhor, acabar com o culto a Yahvé, nosso Deus, e fazer o quê? Transformar aquela nação numa nação idólatra que adorasse ao deus Baal, um deus pagão. Baal, um deus muito esquisito, irmão. Se vocês um dia pesquisarem, vocês vão ver que é alguma coisa ligada a moscas. É um negócio assim que, na nossa expressão teológica, a gente vai dizer que é uma abominação. Mas ela era seguidora de Baal. E ela leva o seu marido a essa adoração e leva toda a nação de Israel, as tribos do norte, tá, à adoração ao deus Baal. E aí surge um homem chamado Elias, cujo nome era simples, que dizia assim, ó, Yahvé, ou Jeová, é o meu Deus. E surge do nada, irmão. Só diz da cidade que ele era. Ele era de Tisbe, da região de Gileade. Gileade era um lugar de agricultores, muito famosa pela produção de vinho. Então acredita-se que aquele homem que surgiu diante do rei do nada, né, numa cidade que não era conhecida por sua educação ou sofisticação, pelo contrário, era uma cidade de agricultores, ele chega na frente do rei com toda a coragem e diz assim: rei, não vai chover segundo a minha palavra. Aliás, ele não diz isso, ele falou que não vai cair nenhum orvalho enquanto eu não disser que vai cair. Que coragem! Até o nome dele é uma mensagem, não é? Enquanto Acabe adorava Baal, surge um homem diante dele cujo nome significa Yahvé é o meu Deus. O próprio nome dele é a mensagem. A cidade de onde ele veio, inexpressiva, ninguém sabia de onde era, mas esse homem tinha um estilo, e é um estilo, pastor Rony, do homem de palavra e do homem da palavra, porque ele foi direto ao assunto. Ele não hesitou, ele com autoridade entrega a mensagem que o próprio Deus havia dito a ele. E ele diz àquele homem que não cairia orvalho a não ser pela sua palavra. E é interessante porque a narrativa
vai dizer a partir de agora que ele sai da presença de Acabe e Deus manda Elias para um lugar, para um riacho chamado Querite, a leste do Jordão, numa região que a gente chama hoje de Jordânia, naquela época Transjordânia, né? Bem ao norte, ao leste. Esse riacho, Deus manda ele para lá para quê? Para que ele ficasse lá e dava a seguinte recomendação para ele: ó, você fique no riacho, até porque ele tinha entregado uma mensagem meio dura, né? Porque eu vou te alimentar com carne e pão 2 vezes ao dia. Quem seriam os garçons? Os corvos. Então os corvos pegariam a carne e o pão e levariam para Elias todos os dias, e ele beberia do riacho. E ali Elias ficou. Só que ele tinha feito uma declaração diante do rei, não tinha? Qual era? Não vai chover. E aí o que acontece com o riacho sem chuva? Seca. Eu acho interessantíssima essa passagem, porque Elias não está fazendo a vontade de Deus como um homem de palavra e da palavra. Ele está a gente gosta de dizer, no centro da vontade de Deus, não é verdade? Mas o riacho secou. Então a gente tem que perceber que mesmo no centro da vontade de Deus, Deus tem propósito para a nossa vida que nós não sabemos quais são. E muitas das vezes o riacho seca, pastor Rony. Muitas das vezes, tá? Deus nos chacoalha como uma roseira, esperando que as pétalas caiam, para a gente entender qual é o propósito dele na nossa vida. Toda vez que você vê a descrição de uma cidade, de um lugar, pesquise. Você sabe o que quer dizer Querite? Riacho de Querite. Querite é uma palavra hebraica que quer dizer, tem algum carpinteiro aqui? Alguém que trabalha com construção civil? Não? Ó, pastor, Querite quer dizer emoldurar, cortar a madeira, aparelhar, cortar do tamanho, tá? Para que ela possa ser usada. Você vai fazer um telhado, eu acho bacana demais a ciência para fazer um telhado. Você encomenda madeira, geralmente você já pede para cortar e ela vem com a expressão aparelhada. Para quê? Na medida certa. As tiras, os caibos, as colunas, toda ela pronta. Querite quer dizer colocar no tamanho necessário. Deus leva aquele homem para o lugar para ele ser o quê? Emoldurado. Para ele ser tratado. Para que ele fosse o quê? Trabalhado. E é interessante, amados irmãos, que ele vai para aquele lugar e aprende uma coisa difícil demais, que é aprender a depender de Deus. Você imagina isso? Olha, negócio é o seguinte, pastor Rony, você vai sair daqui, vai para o riacho ali, eu vou te alimentar todos os dias com pão fresco, carne fresca. Só que Deus não diz o que vai acontecer depois. Então você todo dia vai ficar esperando o corvo trazer o pão e trazer a carne. Qual a lição que Deus está dando a Elias? Dependa de mim, homem de palavra, homem da palavra. Uma das coisas que a gente aprende na vida, tá? E às vezes Deus nos leva ao riacho de Querite para isso, é o quê? Para aprender a depender dele em qualquer situação. Você quer ser um homem de palavra, um homem da palavra? Aprenda a reconhecer que Deus trabalha na sua vida de certa forma, para que você fique do tamanho ideal para o propósito dele. Cortadinho, pronto, aparelhado. Para quê? Para seguir na missão que é propósito da vida dele, é propósito dele para a sua vida em todo o tempo. Querite quer dizer isso. E aquilo foi um campo de treinamento para Elias, onde ele aprendeu o valor da dependência de Deus, o valor que é esperar a providência de Deus, de confiar nele.
de confiar inclusive no sobrenatural, porque não é à toa que, poxa, peraí, gente, os garçons eram corvos e eles vinham de manhã e no final da tarde, trazendo a provisão e o alimento para aquela vida. Só que ele mesmo no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, sendo tratado desse jeito, fez uma oração e essa oração acabou os seus resultados. O riacho secou. E aí Deus vira para ele e fala assim, agora eu tenho outro desafio. Eu quero que você saia daqui e vá para uma cidade mais ao norte. Lá, hoje, no atual Líbano, né? Uma cidade chamada Sarepta. Lá você vai encontrar uma viúva. Eu fico imaginando Elias ouvindo isso. E muitos de nós também. Eu já passei por muitos querites na minha vida. E tudo que eu queria era ouvir assim, Senhor, me manda um gerente de banco. Senhor, me manda um emprego novo. Senhor, me livra dessa doença. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, indicava para mim outras coisas. E a mesma coisa que ele fez com Elias. Pastor, ele indicou uma viúva. Naquela época, por conta da ausência de chuva, o que mais existia naquela região era o quê? Viúvas. E falou, olha, eu indiquei uma pessoa que vai cuidar de você. E aí Elias anda algo em torno de 150 quilômetros para chegar a Sarepta. E chega lá e encontra uma mulher que está catando gravetos. Ele olha para ela e fala assim, mulher, me traz um pouco d'água. E ela obedece. Quando ela já fala assim, não, mas faz o seguinte, também me traz um bolinho, né, um pãozinho. E ela vira para ele e fala o seguinte, olha, eu não tenho grande provisão. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E eu vou sair aqui para catar esses gravetos, para fazer uma fogueira, fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer isso e vamos morrer, porque não temos mais recursos. E aí vem a palavra de Elias, fala, tão certo quando vive o Senhor, que farinha não vai faltar e azeite também não vai faltar na tua botija. Vá lá e traga o pão para mim. Ela obedeceu, foi lá. E eu gosto muito da dinâmica desse milagre, sabe, irmão, pastor Rony? Porque ele pega uma coisa importante. Imagina só, gente. Tinha um copo mais perto, né? Podia ter pegado aqui. Imagina você pega uma botija que você sabe que só tem um pouquinho de azeite. E uma panelinha que só tinha um pouquinho de farinha. Todos os dias aquela mulher ia lá, derramava o azeite, derramava a farinha, e essas coisas não acabavam enquanto o profeta estava ali. Você pensou que milagre é esse? Provisão direta do céu? E Elias ficou com aquela mulher, abençoando aquela vida, até que Deus o chamou para cumprir o seu propósito. Mas como eu disse para vocês, todas as vezes que você vir na palavra de Deus um nome, pesquise sobre ele. O que quer dizer Sarepta? Sabe o que quer dizer? Lugar de refino, lugar de fundição. Presta atenção. Elias vai para Querite, onde ele é moldurado, cortado, colocado no tamanho ideal, e depois é enviado a uma viúva em Sarepta, lugar que é chamado local de fundição e local de refino. Amados homens de palavra e da palavra, quantos de vocês já não passaram por Querites e estão passando por Sareptas, sendo que refinado, irmãos, passando pelo fogo, sendo derretido, né? Preparado, né? Para quê? Para cumprir o propósito de Deus na sua vida, que é o quê?
Nós estamos aqui para ser sal e luz, para dizer a essa sociedade pós-moderna que existe verdade absoluta e que ela é a verdade que emana da cruz, do sacrifício do Filho de Deus. Que o relativismo, ele não cabe na perspectiva de Deus, porque Deus é absoluto. Que o sofrimento, que a ideia de que a gente carrega uma cruz, a gente abandona as coisas que a gente deixa para trás, tá? Ela tem a ver conosco, do ponto de vista do cristianismo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo também sofreu. Ele também passou por Querites. Ele também passou por Sarepta. Ele também foi preparado pelo Pai para caminhar pelas ruas de Jerusalém, como todos nós sabemos, né? Sendo chicoteado, cuspido, para se entregar de braços abertos na cruz do Calvário por mim e por você. Homem de palavra, homem da palavra. É interessante, porque somente no verso 24, o que a gente leu, Elias é reconhecido como um homem de Deus. Ela fala para ele assim: bem sei que você é um homem de Deus. Sabe por quê, pastor Rony? Ele era outra pessoa. Aquele Elias que esteve diante de Acabe, passou pelo Querite, foi trabalhado e emoldurado. Ele havia passado por Sarepta, fundido, refinado. Para você ser um homem de palavra e um homem da palavra, um homem de Deus, aceite os Querites e aceite as Sareptas que Deus tem colocado na sua vida. Não pense que isso é algo que vai contra você e que Deus não é bom o suficiente para você. Aceite o seguinte: Deus está me preparando para algo melhor, está me preparando para algo que vai fazer transformar a situação que eu vejo aqui na pós-modernidade. Ele está me preparando para algo para transformar a minha casa. Ele está preparando para algo que vai transformar o meu trabalho. O propósito de Deus nós não sabemos, mas o Sarepta existe. O Querite existe na sua vida. Eu tirei férias, voltei de viagem, pastor. Eu estou numa fase assim que eu estou querendo parar um pouco, me dedicar mais ao ministério. E tenho orado desde a virada do ano por isso, e assumindo compromissos, né, pensando nisso. Então, olha, vou ajudar no Ministério de Ação Social, vou ajudar mais no Ministério de Famílias, vou visitar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Saí de férias e voltei, fui promovido. E eu falei: Senhor, poxa, eu queria ir diminuindo a minha atividade para poder, me dedicar mais ao ministério. Aí eu comecei a entrevistar os funcionários novos, né? Para conhecer. Aí começo a descobrir. Tem um que está com câncer, tem uma menina que está se separando, tem uma outra que perdeu o pai. E eu fico pensando assim: está aqui o meu Querite e minha Sarepta. O Senhor está me dando gente no meu trabalho para eu cuidar. O propósito dele é diferente do meu, como é diferente do seu. Mas aceite os Querites, porque isso não quer dizer que ele não te ama. Quer dizer que ele te aceitou. Quer dizer que ele te viu, que ele te aceitou. E quando a gente começa a entender essa realidade, tudo muda na nossa vida. Elias, passando por esse processo, sai dali e vai combater os profetas de Baal. Se encontra com eles no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal. E destrói aquele culto, aquele Deus abominável, para a honra e glória do Senhor. E ele prova, fazendo Deus desce o fogo do céu sobre o altar, provando que só Yahvé é Deus, que só o Senhor é Deus. Sabe, isso me toca e me faz pensar
sobre os propósitos de Deus na minha vida. E é o convite que eu quero fazer para você nesse momento. Onde é que você está? Onde você está, Chicão? Você está lá em Querite? Você já chegou lá? O riacho secou? E você está se perguntando, Senhor, e agora? O que eu faço? Estou no centro da sua vontade, eu vim para cá, estou dependendo de você. Senhor, o que eu faço? Será que você está vivendo isso? Ou será que você já está na outra fase? Você está lá na Sarepta, sendo refinado? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Para ser homem de Deus, nós precisamos passar por essa experiência com Ele, sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Sendo transformados para cumprir o propósito dele em nossa vida nessa geração. Nessa geração cheia de apostasia, cheia de pluralismos, cheio de relativismo e cheio do hedonismo. Então eu faço um convite a você, homem de palavra e homem da palavra. Se você está no mesmo, os jovens chamam de vibe, né? Se você está na mesma vibe que eu, querendo que Deus transforme a sua vida para esse propósito, se coloque de pé. Vamos orar juntos. E coloque diante de Deus as suas dificuldades no enfrentamento dessas coisas. Coloque diante de Deus as suas dificuldades aí no riacho de Querite. Coloque diante de Deus as dificuldades que você tem de viver na dependência dEle. Que a gente quer ter controle sobre as coisas. Eu quero saber o que acontece amanhã. Elias não sabia. Elias foi para o riacho depender de Deus, depender dos garçons, dos corvos. Ele não sabia o que ia acontecer. Aprenda a viver na dependência. Aprenda a viver, irmãos, com aquilo que é pouco que Deus coloca na sua vida. Sabe por quê? O Deus que chama é o mesmo Deus que provê. O Deus que te levanta nessa geração é o Deus que vai colocar a provisão na sua vida e na sua família. O Deus que te chama para o refino, né? Para a fundição, naquele momento que as coisas estão esquentando, a chapa está quente, é o Deus que sustenta a sua vida, é o Deus da palavra, tá? É o Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo para nós e disse, olha, nenhuma palavra passará. Nenhuma. Todas serão cumpridas daquilo que sair da minha boca. Esta é a promessa que nós temos. E é isso que um homem de palavra deve ter para se tornar um homem de Deus, reconhecido como homem de Deus, como aquela mulher viúva em Sarepta trouxe para Elias. Então agora, nós vamos orar ao Senhor, suplicando a Deus a direção dele sobre as nossas vidas. E que venham Sareptas e que venham Querites. Pai amado, mais uma vez, diante da tua face, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, nos quebranta. A tua palavra, Senhor, nos transforma. A tua palavra, Senhor Deus, ela nos confronta, Pai, com a vida, com as nossas perspectivas. Ó Deus, com as nossas crenças limitantes. Ó Deus, no nome santo e glorioso de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a viver os Querites. Ajuda-nos, ó Pai, a aprender a depender de Ti a cada momento, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Aparelha-nos, Senhor, da forma que Tu queres. Essa é uma oração corajosa que colocamos diante de Ti, porque não sabemos qual é o Seu propósito, mas sabemos, ó Deus, quem Tu és. Deus sobre todas as coisas. Ó Deus, prepara-nos, ó Pai, nas nossas sareptas, no refino, para que a gente possa, Senhor Deus, ser reconhecido nesse mundo de pós-modernidade, ó Pai, como homens de Deus, homens da palavra e homens de palavra. Pessoas transformadas pelo Teu Evangelho. Pessoas que podem, Senhor Deus, por meio do Teu Santo Espírito, transformar outras vidas. Ó Deus, faz isso humildemente na vida de cada irmão aqui.
para a honra e glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E não pensem que, pastor, pode vir. E não pensem que a Sarepta dura uma palestra de 20 minutos, tá? E não pense que Querite é um curso de final de semana. Não. É um período que Deus sabe qual é. Então, aguenta firme, porque Ele tem propósito maior para a sua vida. Homem de Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia, irmão. Amém, queridos. Palavra abençoada. É no momento das lutas, das dificuldades, do riacho seco, que Deus trabalha nas nossas vidas. Foi falado muito de preparar, né? Que nós sejamos preparados para sermos homens de Deus no momento da dificuldade, no momento que Deus está trabalhando em nossas vidas. Bom, vamos encerrar esse culto. Queria encerrar orando novamente, orando por dois homens da igreja. Um diácono, João Vilela, ele está internado, carecendo da sua oração, homem. E também o irmão Derval, um homem que esteve tanto tempo aqui conosco, cuidou da parte da tesouraria e das finanças desta igreja e também está internado, em estado de saúde bem delicado. Eu queria encerrar este culto orando. Queria convidar até um diácono, João Batista, ora pelos esses dois homens de Deus que estiveram muito pertinhos, né, da sua vida, né, João? Esses dois homens. Então nós vamos encerrar, o João vai estar orando e logo em seguida todos os homens vêm aqui à frente para que possamos tirar a nossa foto oficial e partir o baião de 2. Fechou? O irmão me permite fazer uma outra colocação. Foi falado do irmão Derval, que cuidou com a gente da tesouraria, do irmão João Vilela, e tem uma outra pessoa também que ele está muito ligado à nossa história. Acho que quando a maioria de nós ainda éramos garotos, ele já era tesoureiro aqui, que é o irmão Zé Maria, que é da igreja do Jardim São Pedro. Ele está com 90 anos, ele está internado no Hospital do Servidor, e a própria família, né, já espera aquilo que é natural de uma idade. E é muito interessante, viu, pastor? A última vez que eu vi aqui, ele estava no enterro aqui do irmão Bernardino. E ele falava assim: eu adoro festa. Por quê? Porque ele sabia que o irmão Bernardino estava no céu. Então ele usava desse poema: eu adoro a igreja porque está sempre em festa. Porque a morte do Bernardino, todos nós aqui sentimos, né, mas sabíamos que tinha ido para os braços do Senhor. Então também o irmão Zé Maria, que é alguém também muito ligado a nós aqui, tá? Pai eterno, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela palavra que fala ao nosso coração. Oh, Pai, como o Teu Espírito Santo nos constrange, não fosse isso, nós estaríamos mortos, Senhor. Pai eterno, colocamos diante de Ti a vida do irmão João Vilela, colocamos diante de Ti a vida do irmão Derval, colocamos diante de Ti a vida do irmão Zé Maria. Só o Senhor sabe, meu Deus, como que encerrarão, todos tão caminhados na vida, amados pela sua família, amados por nós, e chega esse momento em que a doença vem e nós estamos tão debilitados, mas o Senhor é o Senhor da vida, e só o Senhor sabe o tempo de cada um de nós aqui. Colocamos eles diante de Ti, que esteja, Pai, sobre a Tua unção, a equipe médica, os enfermeiros, os amigos, a família, cuidando deles, Senhor, e que eles se percebam amados por eles e principalmente por Ti, para suportar e passar este momento até o dia que o Senhor os chamar para morarem contigo, Senhor. É a minha oração no nome do Teu Filho Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Agradecer ao pastor Verdi, Chicão, Deus abençoe a vida de vocês. E vamos tirar essa nossa nossa foto oficial. Última não, né? A penúltima do ano.
Deus abençoe você em casa também. Um bom descanso, uma excelente semana.